O espaço que se segue é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. O ZAC Magazine. Revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. O ZAC Magazine. Bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do ZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Este programa conta com a produção da Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola, com a produção e realização da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos e coordenação editorial de Joel Costa e Arlindo Macedo. Eu sou Alice da Cruz e com todo prazer vou apresentar-lhe os factos que são notícia no ZAC Magazine. O ZAC Magazine, um programa que impulsiona relações de boa parceria. A quarta-feira, na LAC, depois das 10 horas. O ZAC Magazine, o espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe aqui. O Banco BIC convida todas as empresas petrolíferas a abrirem conta junto ao seu Departamento de Petróleo e Gás, onde poderão beneficiar de um serviço célere e eficiente, gestores fluentes em inglês, rapidez no processamento de operações, custo de operações abaixo do praticado no mercado, pagamento a fornecedores e salário via BICnet Empresas, o serviço de Internet Banking, operações de crédito e muito mais. Banco BIC. Crescemos juntos. O ZAC Magazine, o espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe aqui. Votos renovados de bom dia, se caro ouvinte. Este é o seu programa, o ZAC Magazine da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Vamos acompanhar os principais tópicos a serem abordados na edição de hoje. Atração de capital e incentivo de reinvestimento da riqueza criada na economia angolana é a chave para se acelerar o processo de diversificação da economia, defende o economista Salim Valimamad. Regulamentação das parcerias público-privadas podem ajudar o Estado a manter a construção de infraestruturas com recurso a capital do setor privado. Angola vai ter seguro agrícola já em 2016. 5 seguradoras trabalham na estruturação do modelo de seguro agrícola a implementar no país. Recentemente foram efetuadas visitas a projetos agrícolas nas províncias para avaliar os riscos e determinar o prémio, o custo do seguro. Saiba mais sobre o assunto acompanhando o ZAC Magazine. O ZAC organiza nesta sexta-feira a 39ª edição do First Friday Club sob o tema Modelo para Atração de Investimentos para Angola, Vistos de Trabalho. O convidado é o diretor do Serviço de Migração e Estrangeiro, SME, Dr. José Paulino. O evento, inicialmente previsto para realizar-se na primeira sexta-feira do mês, foi adiado por conta das quedas pluviométricas registadas na capital. Portanto, vai ser realizado na próxima sexta-feira, dia 20 de novembro. Por agora vamos saudá-lo musicalmente como é habitual e o tema escolhido para hoje é Ndilo Keva, na voz de Flip Mukenga. Boa escuta. Ndilo Keva, you a loving queen. Tu és para mim o meu grande amor sem fim. Ndilo,
Dilo que I'll go back to you. Tu és pra mim o meu céu azul. I don't wanna think what would my life be without your light. Sem ti não quero viver, you're the reason of my life. I don't wanna think what would my life be without your life. Sem ti não quero viver, you're the reason of my life. Dilo que é meu amor. Dilo que é meu amor. No, 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 Dilo que you a loving queen. Tu és pra mim o meu grande amor sem fim. Dilo que I'll go back to you. Tu és pra mim o meu céu azul. I don't wanna think what would my life be without your light. Sem ti não quero viver, you're the reason of my life. I don't wanna think what would my life be without your light. Sem ti não quero viver, you're the reason of my life. Dilo que é meu amor. Dilo que é meu amor. I wanna be with you, always by your side. My love, my queen, eu sou feliz. Estou a sentir o impacto forte do cupido no meu coração. In my heart, I don't wanna think what would my life be without your life. Sem ti não quero viver, you're the reason of my life. I don't wanna think what would my life be without your life. Sem ti não quero viver, you're the reason of my life. Dilo que é meu amor. Dilo que é meu amor. I wanna be with you, always by your side. I love my queen 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 side. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. O Banco BIC convida todas as empresas petrolíferas a abrirem conta junto ao seu Departamento de Petróleo e Gás, onde poderão beneficiar de um serviço célere e eficiente. Gestores fluentes em inglês, rapidez no processamento de operações, custo de operações abaixo do praticado no mercado, pagamento a fornecedores e salário via BIC Net Empresas, o serviço de Internet Banking, operações de crédito e muito mais. Banco BIC. Crescemos juntos. Passa, senhor polícia, eu ia só ali, mas era só virar no... Eu voltava na primeira e chegava... Mas afinal, senhor polícia, por onde é que eu posso ir? Lamento, minha senhora, mas sem seguro não vai longe. O seguro automóvel é obrigatório. Faça-o já. Visite uma agência Global Seguros e faça o seu seguro o quanto antes. Global Seguros. Conosco é mais seguro. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. Dez horas e mais 9 minutos, está a acompanhar o ZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Saiba como tornar-se membro da USAC ligando para os números 934 59 30 31 e 915 39 8408. Repito, 934 59 30 31 e 915 39 8408.
A Câmara de Comércio Estados Unidos-Angola, USAC, organiza na próxima sexta-feira, dia 20 de novembro deste ano, das 19 horas às 20h30, no habitual First Friday Club, o evento de convívio social entre executivos promovido nas primeiras sextas-feiras de cada mês. E no dia 20 vai decorrer um debate sobre o tema modelos de atração de investimentos para Angola, vistos de trabalho. O evento estava agendado para a primeira sexta-feira deste mês, mas foi adiado por causa da chuva, portanto não deixe de participar e anote na sua agenda dia 20 de novembro, das 19 às 20h30, o habitual First Friday Club sob o tema modelos de atração de investimentos para Angola, vistos de trabalho. O convidado é o diretor do SMS, Serviço de Migração e Estrangeiros, Dr. José Paulino. Participam do evento as empresas que constituem a base de membros da USAC. A proposta para a 39ª edição do First Friday Club vai decorrer numa zona adjacente ao restaurante Jango Veleiro. O First Friday Club teve início em março de 2012, sendo que este ano foram realizadas 8 edições que tiveram como convidados a embaixadora dos Estados Unidos da América em Angola, a senhora Helen Lalime, o ministro da Geologia e Minas, Dr. Francisco Queiroz, o ministro da Construção, engenheiro Valdemar Alexandre, o presidente do Conselho de Administração da Bodiva, Dr. António Furtado, empresários americanos que visitaram Luanda e Cabinda, o embaixador de Angola nos Estados Unidos, Sr. Agostinho Tavares, o diretor-geral da Total, engenheiro Jean-Michel Averny, o governador da província de Malanja, Sr. Norberto dos Santos, o presidente do Conselho Executivo do BFA, Sr. Emílio Pinheiro, administrador do Banco BIC, Sr. Hugo Teles, o representante do Standard Bank, Dr. Dinis Mendes, e o economista Salim Valim Ahmad. Portanto, volto a recordar, não perca, na próxima sexta-feira, dia 20 de novembro, das 19 horas às 20h30, o habitual First Friday Club, evento de convívio social entre executivos, promovido nas primeiras sextas-feiras de cada mês. No próximo dia 20 de novembro vai decorrer o debate sobre o tema modelos de atração de investimentos para Angola, vistos de trabalho. Vai acompanhar na edição deste programa do USAC Magazine a entrevista ao convidado no estúdio, mas antes saiba que a Agência Angolana para Regulação e Supervisão de Seguros, a ARSEG, está a trabalhar com 5 seguradoras angolanas para a criação e lançamento do seguro agrícola no país já em 2016. A informação foi avançada à expansão pelo CEO da segunda maior seguradora do país, a GA Angola Seguros, Paulo Bracões. Segundo apurou o USAC Magazine, por tratar-se de um produto de alto risco, o instrumento que falta para dinamizar o financiamento da produção agrícola no país vai ser criado em regime de co-seguro por um grupo liderado pela maior empresa do setor, a ENSA Seguros de Angola. Integram o grupo de trabalho que está a criar o produto técnicos especializados ligados à ENSA, a Global Seguros, a GA, a Mundial e a Confiança Seguros. O CEO da GA Angola Seguros, Paulo Bracões, explica o que está a ser feito para a criação deste produto que vai permitir fomentar a produção agrícola no país. De vários empresários terem-se manifestado ansiosos para o surgimento do seguro agrícola no país. Que entraves se colocam a criação deste seguro? Haverão perspectivas para a sua criação? Há perspectivas. Posso-lhe dizer que está, neste momento, a GA faz parte de um grupo de seguradoras que participa num projeto piloto do seguro agrícola. Estamos a trabalhar sob a liderança da ENSA, um co-seguro liderado pela ENSA, em que fazem parte 6 seguradoras, entre as quais a GA, em articulação com a ARSEG. Estamos a trabalhar num projeto piloto para o desenvolvimento do seguro agrícola e estou crente que 2016 vai ser um ano em que teremos seguro agrícola em Angola. Podia dar
um pouco de pormenores, não sei entrar em muitos detalhes, em que consiste mais ou menos o projeto piloto. Acho que ainda é prematuro estar-lhe a dizer, ainda estamos a trabalhar no que é que, por exemplo... Na definição das coberturas, na definição dos capitais, estamos a trabalhar em tudo isso, mas estamos a trabalhar afincadamente com o envolvimento da própria ARCEG, e todas as seguradoras estão muito empenhadas em que 2016 traga novo E aí produto. O contributo para a diversificação da economia será ainda maior, porque vai dinamizar a produção agrícola, que é o setor que mais emprega no país e que pode naturalmente... E é que Angola, vamos lá ver, em que Angola tem grande potencial pela qualidade das suas terras, pela existência abundante de água. Portanto, Angola tem todas as condições para poder incrementar e desenvolver mais o setor agrícola, e aí também o setor segurador pode ajudar nesta diversificação. Dr. Carlos, mas agora, naturalmente que está-se a trabalhar, mas porquê levou tanto tempo? Os vários empresários do setor da agricultura sempre reclamaram que era difícil conseguir crédito para financiar a sua atividade, justamente por causa do seguro agrícola. Exato. E às vezes a forma como estava criada, as linhas de crédito para o setor. Não lhe sei responder em relação ao passado, até porque não estava cá. O que lhe posso dizer é que assim que a própria ARCEG nos contactou, e a mim pessoalmente enquanto CEO, para perguntar qual a sua disponibilidade, a disponibilidade da GEA para participar neste projeto piloto, eu disse logo, sem condições, sim. Nós estamos disponíveis e queremos ajudar à construção desta solução, porque acreditamos que é uma solução que pode ajudar. Estão todas as seguradoras a trabalhar nisto? Qual é o número de seguradoras? São 6 seguradoras que estão... Naturalmente as 6 maiores, acredito. Sim, em princípio são as 6 maiores, sim. Que estão a trabalhar no sentido de garantir que até 2016, pelo menos, 2016, o seguro agrícola seja uma realidade. Exato. Então esta é mais uma boa notícia para o empresariado. 2016, seguro agrícola pode ser uma realidade. GE Seguros está a trabalhar, naturalmente, num consórcio de seguradoras, 6 seguradoras, liderado pela ENSA, a maior do país, e claro, e pela ARCEG, que vai supervisionando e garantindo que este seguro seja uma realidade. Ou seja, já há luz no fim do túnel, seguro agrícola para breve, mas provavelmente em 2016, se tudo correr bem, há um projeto piloto a decorrer. A boa notícia para os nossos produtores. Estivemos a acompanhar as declarações de Paulo Bracões, CEO da GA Angola Seguros. Angola vai ter seguro agrícola já em 2016. E sobre o mesmo tema, acompanhe a seguir extratos da entrevista ao diretor de marketing da Global Seguros, Gustavo Soares, onde também falou sobre o surgimento do seguro agrícola. Já está a ser criado. Existe uma equipa de trabalho que está a trabalhar. Vai ser criado em co-seguro, ou seja, vão ser 5 seguradoras que estão a trabalhar neste projeto, em que a ENSA é que irá liderar o projeto agrícola deste co-seguro, com mais 4 empresas, que não poderia deixar de ser a Global Seguros, também está neste projeto. Mas são as empresas, está a Global Seguros, Global está a ENSA. Seguros, a ENSA como líder, está a Global Seguros, a GA, a Mundial e a Confiança. Estamos todos a trabalhar juntos para a criação deste produto. Ainda há pouco tempo juntaram uma equipa de trabalho que tiveram a fazer visitas aos locais e às províncias onde estão as nossas agriculturas, com certeza, para fazer um levantamento, e este produto já está a ser criado. Não lhe consigo dizer exatamente quando é que ficar pronto, mas para quem estava ansioso e estava... Não tinha perspectivas e que não tinha perspectivas, não precisa estar, já está a ser criado, e existem perspectivas sim. A ansiedade pode acalmar, não lhe consigo dar datas exatas, porque efetivamente já foi criada uma equipa de trabalho e o produto está a ser E há quanto criado. tempo essa equipa está a trabalhar sobre o assunto? Já está a trabalhar há muito tempo. Desde o início do ano? Já? Se calhar até há mais tempo, se calhar até há muito mais tempo. Sei que provavelmente há uns 2-3 meses para cá
foi definido as seguradoras que irão trabalhar. Para já são essas 5. Foi definido ao líder, que era a ENSA, e foi definido uma equipa de trabalho ao qual já estamos todos a trabalhar em conjunto, que vai ser em forma de co-seguro, da mesma forma como há as resseguradoras que apoiam as seguradoras em grandes negócios. O co-seguro não deixa de ser uma divisão do negócio também. Um grande negócio que é dividido e apoiado em 4 grandes seguradoras a trabalhar em conjunto. Poderia, por favor, precisar em que fase está esse projeto? Por exemplo, o que é que estão a criar efetivamente? Nós neste momento está com a nossa área de produção. Eu não estou a seguir de perto a evolução da criação deste produto, porque está muito ao nível técnico. E o nível técnico, nesta fase, a área comercial e de marketing não está a trabalhar em conjunto com eles. Trabalha com o produto final, quando o produto estiver pronto? Eu, na área do marketing, promovo o produto, e na área comercial vendo o produto que foi criado pela área de produção. Exatamente. Neste momento, a nossa área de comercial foi visitar, sim, as áreas onde iremos trabalhar, mas agora por trás está uma equipa de trabalho muito ligada à parte técnica e de produção, a fazer os levantamentos, as avaliações, as análises de risco, para se poder criar um produto. Mas para já não tenho mais informações. Ouvíamos extratos da entrevista a Gustavo Soares, diretor de marketing e comercial da Global Seguros. Começamos a edição de hoje do ZAC Magazine com uma boa notícia. A Agência Angolana para Regulação e Supervisão de Seguros, ARSEC, está a trabalhar com 5 seguradoras angolanas para a criação e lançamento do seguro agrícola no país já em 2016. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. O Banco BIC convida todas as empresas petrolíferas a abrirem conta junto ao seu Departamento de Petróleo e Gás, onde poderão beneficiar de um serviço célere e eficiente. Gestores fluentes em inglês, rapidez no processamento de operações, custo de operações abaixo do praticado no mercado, pagamento a fornecedores e salário via BIC-Net Empresas, o serviço de Internet Banking, operações de crédito e muito mais. Banco BIC. Crescemos juntos. O que se passa, Sr. Polícia? Eu ia só ali, mas era só virar no... Eu voltava na primeira e chegava... Mas afinal, Sr. Polícia, por onde é que eu posso ir? Lamento, minha senhora, mas sem seguro não vai longe. O seguro automóvel é obrigatório. Faça-o já. Visite uma agência Global Seguros e faça o seu seguro o quanto antes. Global Seguros. Conosco é mais seguro. O ZAC Magazine. O espaço da sua Câmara de Comércio é o seu espaço. Divulgue, anuncie, participe. Aqui. Agora 10h22. Continua a acompanhar o ZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. Para obter mais informações sobre como tornar-se membro da USAC, basta ligar para os números 934 59 30 31 e 915 39 84 08. Repito, 934 59 30 31 e 915 39 84 08. Para acompanhar já a seguir a entrevista ao convidado no estúdio, hoje falamos com o economista Salim Valim Ahmad sobre as soluções que vão permitir ao país atrair capital externo. Para o economista, a atração de capital e incentivo de reinvestimento da riqueza criada na economia angolana é a chave para se acelerar o processo de diversificação da economia. Acompanhe a entrevista dirigida pelo jornalista Joel Costa. ZAC Magazine. Convidado no estúdio. Ora viva, muito bom dia, estimados ouvintes do ZAC Magazine. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. Como sabe, estamos a analisar persistentemente aqui no nosso programa a situação atual económica que se vive no país. Naturalmente que as crises, como se diz, são cíclicas, as economias não são a prova de crise, não existe uma economia à prova de crise e cabe ao empresariado conseguir encontrar a melhor forma de sobreviver a essas crises e até mesmo de fortalecer-se. Há estudos que indicam que as
pequenas e médias empresas muitas vezes acabam por conseguir mais contratos e viram-se melhor nessas épocas. É aí que vão surgindo outras empresas que não as habituais. Ou seja, a crise traz oportunidades. Os problemas estão à vista de todos. As oportunidades, o ZAC Magazine procura trazer à sua vista e garantir que, efetivamente, o nosso ouvinte tenha a melhor informação. Hoje vamos falar com o Dr. Salim Valim Ahmad, ele que é economista, diretor da Católica Business School e também docente universitário na Universidade Católica de Angola, e é o nosso convidado para hoje para falar sobre estas questões que temos estado a abordar. Dr. Salim, muito bom dia, bem-vindo ao ZAC Magazine. Agradeço desde já ter-me convidado, é sempre um prazer estar aqui neste programa. Dr. Salim, o ZAC Magazine tem estado a falar sobre a diversificação da economia. O tema que tem sido recorrente aqui no programa é baixa do preço do petróleo, estratégias conducentes à diversificação da economia. A primeira questão que lhe colocávamos era justamente isto. Numa fase como esta, em que o país atravessa de dificuldade de acesso às divisas, as grandes empresas a sofrerem uma retração no seu volume de negócios, é ou não possível continuar o processo de diversificação da economia? Se sim, de que forma, no seu ponto de vista, se pode fazer? Obrigado pela pergunta. Não só é possível, como se deve fazer. Na minha opinião, deve-se acelerar o processo de diversificação. Portanto, num contexto onde, de facto, constatamos que a economia ainda está muito dependente do setor petrolífero e de uma variável que é exógena, porque a economia angolana não controla o preço internacional do crudo. Nós vimos, não é só Angola que está a sofrer com esta baixa do preço internacional do crudo, é também os vários países designados como emergentes que estão a sofrer deste contexto da descida do preço das commodities, nomeadamente a China, nomeadamente o Brasil, nomeadamente outros países emergentes que posso nomear aqui, que hoje em dia estão a sofrer com este contexto do declínio do preço das commodities. Portanto, e Angola e outros países produtores de petróleo aqui em África também estão a sofrer na sua economia perante este contexto do setor petrolífero. Bom, dito isto, é emergente que a economia consiga encontrar mecanismos e soluções para ter outros setores potenciadores de crescimento e desenvolvimento económico. E Angola tem um grande potencial em vários setores, desde a agricultura, desde dos serviços em geral, desde as pescas, desde a madeira. Portanto, existe um potencial enorme, algumas indústrias específicas também, onde pode ter uma grande competitividade. E agora o que é necessário é criar mecanismos, criar ferramentas e atrair o capital. Porque uma das grandes questões aqui nestas economias trata-se da questão da poupança criada. Que o país pode gerar riqueza, mas o dinheiro pode sair e normalmente é o que acontece neste tipo de países. O dinheiro sai fora de onde é gerado. E o que se deve fazer nestes casos é criar um clima à volta da economia que proporciona a atração do capital. E que o capital é gerado aqui, fica aqui e é reinvestido aqui. E que não haja a designada capital flight, portanto, designado fuga de capital para outros mercados, onde depois a economia per si fica com poupanças reduzidas para reinvestir. Portanto, e quando uma economia tem poupanças reduzidas, ou seja, as poupanças internas não são suficientes, tem que se ir buscar as poupanças externas. E é, no fundo, o grande calcanhar destas economias ditas emergentes que, no fundo, não conseguem atrair e incentivar ao reinvestimento aqui no mercado. Portanto, isso é o grande desafio que Angola tem, de modo a que essa riqueza criada possa também ser canalizada para outros setores. Isso é que é o grande desafio que Angola tem e que neste momento tem havido grandes reformas, grandes mudanças em termos de políticas para incentivar, nomeadamente a questão da lei laboral, a questão da lei tributária. O próprio setor bancário tem tido grandes alterações em termos normativos para acompanhar as normas internacionais e a própria lei da concorrência do mercado, portanto, para que haja maior promoção de competitividade dentro das economias. Vai-me perguntar, será que já temos essa competitividade? Será que já temos esses players no mercado? Eu penso que ainda estamos numa fase de reforçar essas condições e termos players que possam trazer mais valias para o mercado. Há condições base, portanto, para atrair esse capital e essas empresas para, no fundo, trazerem mais valia para o mercado. Dr. Salim, falava numa questão importante, que é a questão de assegurar que o capital
gerado numa economia e num investimento tenha o efeito de contágio. Em vez de sair, fica por cá e vai propiciando, vai contagiando positivamente os outros setores da economia com mais investimento. E há dados que são dados do BNA que indicam que em 2013 grande parte do investimento estrangeiro em Angola ficou à volta dos 100 milhões de dólares, sendo que o investimento angolano no exterior teve à volta de 17 mil milhões. O que naturalmente é um bom retrato do que disse, que a nossa economia cria riqueza. Agora é assegurar que essa riqueza que se produz permaneça no país. Enumerou vários exemplos de situações que estão a ser naturalmente criadas, mas nesse caso poderia, por favor, dizer o que é que as empresas devem fazer, um desafio mais para as empresas. Como é que um empresário que nos está a ouvir neste exato momento pode atrair capital externo para o seu negócio? Eu não sou muito apologista de ver aqui iniciativas isoladas. Eu penso que deve haver iniciativas conjuntas, não só dos empresários, bem como das entidades governamentais, das diversas instituições existentes, bem como das outras entidades importantes para atrair o capital, nomeadamente o sistema financeiro. E tem que haver uma convergência, um conjunto de iniciativas conjuntas para, no fundo, dizermos, olha, este mercado de facto tem bases para atrair esse capital, e nós vimos na época dourada de Angola, o seu crescimento económico, como é que, de facto, as grandes empresas, não só internas, mas também estrangeiras, vinham à procura e costumam vir à procura aqui do mercado angolano, porque há aqui uma condição base. A rentabilidade dos negócios aqui, as margens e as rentabilidades são altas no mercado angolano. Portanto, há esta condição básica. Portanto, o retorno de capital é alto. E isso, no fundo, é um atrativo para o capital. Agora é criar outros mecanismos, outros conjuntos de iniciativas e políticas para que, no fundo, haja esse bom ambiente à volta do capital para ser reinvestido. É natural, as entidades têm feito um grande esforço a nível da reconstrução do país, a nível das infraestruturas. Gastou-se já muito dinheiro em termos de infraestruturas, construção de estradas, edifícios, hospitais. No entanto, esse desafio ainda continuará porque, de facto, o país estava totalmente debilitado em termos de infraestruturas. E depois também criar mecanismos em termos de legislativos, sistemas judicial, normativos, etc., para proteger o capital, no fundo, que vem cá. E, por outro lado, também passa por ir buscar competências, tecnologias e know-how. Porque queremos ser não só um país que produz, mas sim um país que é competitivo. E para isso temos que ir buscar, em forma de parcerias, esse know-how, essa tecnologia e essas competências, porque nós queremos ser competitivos. E como é que o nosso empresariado se pode preparar? Porque noto algum ceticismo por parte do empresariado nacional que olha apenas para o mercado interno como alternativa de financiamento, queixa-se das dificuldades de acesso ao financiamento, mas muitas vezes o que dificulta o acesso ao financiamento cá também poderia dificultar o acesso ao financiamento externo. Eu acho que o empresariado em geral tem que ter a consciência que o contexto mudou, porque houve um período, no fundo, muito bom, de 2003 a 2009, um período bastante áureo do crescimento económico de Angola. Houve a tal crise subprime que Angola conseguiu superar em 2010, 2011, e agora estamos a viver novamente uma crise que tem outros contornos e que tudo indica que poderá ainda durar um pouco mais a nível do setor petrolífero em termos de preços. Portanto, e Angola, nesses períodos, até hoje em dia, sempre viveu à custa de dois grandes consumidores, o Estado e o setor petrolífero. Portanto, este contexto tem que alterar. Este contexto tem que, no fundo, mudar, porque esses dois consumidores, hoje em dia, estão a sofrer alterações e reformas e têm que ajustar o seu contexto. O Estado, porque tem menos receitas petrolíferas, menos receitas fiscais, vai ter que ajustar os seus gastos, vai ter que ajustar o seu orçamento. Como nós vimos em 2015 e estamos a verificar isso também já com a EGE de 2016, que o Estado, no fundo, fez um orçamento ajustado em termos de despesas para aquelas receitas que prevê obter durante 2016. O setor petrolífero, hoje em dia, com o preço menor, também vai fazer menos investimentos, vai ter menos custos e as empresas petrolíferas têm que também gerir bem as suas contas. Portanto, há aqui também a tal oportunidade de buscar outros players, outras entidades que possam também criar um mercado maior.
É fácil dizer, muitas vezes não é fácil de fazer, mas essa oportunidade existe. Poderia, por favor, clarificar essa... Eu acho que tem que se dar mais espaço ao setor privado. Tem que se dar mais espaço ao setor privado. No fundo, em todas as economias, nós vemos que o setor privado é o motor da economia. E de que forma se pode potenciar o setor privado por cá? Dando mais incentivos, mais proteção ao investimento ao setor privado, abrir mais o mercado, que neste momento o espaço do setor público está a ocupar e que poderia passar para o setor privado. Por exemplo, concessões de autoestradas, concessões dos portos, concessões dos aeroportos, podem ser feitas por privados. Por exemplo, privatizações, que neste momento nós verificamos que há muitas empresas públicas que estão a ser ineficientes, podem ser passadas para as mãos do setor privado para serem mais produtivas e mais eficientes. Voltando à questão que colocava, Dr. Salino, afinal, qual é a grande dificuldade das empresas para atrair capital de outras geografias? Repare que quando vivemos num contexto de crise, mas num contexto de menor crescimento, certamente qualquer país tem dificuldades em atrair esses capitais. Veja o que é que aconteceu recentemente na China, a Bolsa de Valores caiu porque houve também muito capital a sair da China para outros países e a China hoje em dia está a viver grandes transformações e terá que repensar a sua estrutura económica. Hoje em dia já se pensa que a China vai passar de uma economia baseada em exportação para uma economia de consumo. E para isso tem que haver várias reformas do Estado, isto é, tem que promover a classe média empresarial e a classe média da população para ter mais dinheiro para eles conseguirem consumir. E penso que Angola é um bom mercado. Angola e outros países africanos da África subsaariana têm um grande potencial. A população é jovem, portanto o mercado é altamente atrativo. E é nisso que nós temos que pensar. Como oferecer produtos e serviços para esse mercado que é potencialmente jovem e que, no fundo, oferece bastante atratividade para as empresas que venham cá. Aliás, grandes multinacionais querem vir para a África porque a população em África é jovem. Eles querem aproveitar esse mercado da juventude para, no fundo, vender os seus produtos e serviços. Para atrair capital, naturalmente, indo diretamente à sua pergunta, é preciso haver um bom ambiente de negócios. É preciso haver, porque o capital pensa, sim senhor, eu coloco a entidade que tem capital, coloca lá o capital e como é que eu vou rentabilizar e que riscos é que eu tenho. Portanto, ele também mede os riscos. E num contexto de menor crescimento, certamente que há mais riscos. E por isso é que eu digo, não pode haver ações isoladas, quer do empresário, ou quer das entidades governamentais, ou quer das entidades de mercados financeiros, ou do sistema financeiro. Tem que haver, no fundo, ações em conjunto. Caso contrário, não haverá coordenação, não haverá aqui um discurso ou ações em conjunto que possam atrair esse capital. Dr. Salino, recentemente as autoridades norte-americanas desmentiram a notícia que davam conta que a Reserva Federal foi responsável pela suspensão da autorização de venda de dólares, estamos a falar de moeda, naturalmente papel moeda, ou seja, em papel, à economia angolana. Naturalmente que, segundo se explica, o que realmente aconteceu é que alguns bancos que trabalhavam como intermediários para Angola, para aquisição de dólares para Angola, naturalmente deixaram de fazê-lo por conta de algumas exigências ou por se notar que haveria incumprimento de algumas exigências sobre o branqueamento de capitais, o que levaria a estes bancos intermediários a pagarem altas multas no mercado internacional e por isso foram obrigados a suspender esta atividade. O que é que estará por trás disso e, efetivamente, que impacto poderá ter a economia angolana esta medida? Essa é a principal preocupação das entidades norte-americanas, no fundo, que é o combate ao branqueamento de capitais ou ao financiamento ao terrorismo. E daí que eles tenham, no fundo, um monitoramento de como é que as notas, para onde é que vão e onde é que chegam e para onde é que vão. Portanto, eles têm essa preocupação, de forma a evitar que essas notas cheguem a locais e entidades que têm essa classificação de perigo a nível de financiar certas células e certas entidades terroristas e que sirvam também de branqueamento de capitais. Portanto, apesar de que o sistema financeiro, nomeadamente o sistema bancário em Angola,
tem tido uma grande evolução em termos normativos para acompanhar as normas internacionais, desde a questão das auditorias, desde a questão do sistema de controle interno, desde a questão do compliance. Portanto, aqui o que se trata, no fundo, o tema fundamental é o compliance. Tem havido um reforço grande no sistema bancário e das várias entidades bancárias. A verdade é que ainda estamos naquele processo de transição e ainda não há um monitoramento efetivo sobre essas questões, nomeadamente de conhecer o cliente, a quem é que eu estou a vender as notas, portanto, para onde é que essas notas podem ir. E há aqui então uma necessidade de reforço desse mecanismo de tentar monitorar melhor esse acompanhamento e esse track record, portanto, de onde é que as notas podem ir. E de facto, com essa preocupação, as entidades norte-americanas resolveram em restringir a venda de notas para países que de facto podem ter esse risco de não controlarem efetivamente a evolução e o caminho para onde essas notas podem ir. O presidente do BFA, num debate promovido pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América Angola, que foi moderado pelo Dr. Salim, isso na 38ª edição do First Friday Club, explicava que uma das questões que se colocava é que os bancos correspondentes, já há 2 meses, quando a operação tivesse a ver com Angola, preferiam não correr o risco e que Angola era o segundo país, depois dos Estados Unidos, onde mais se comercializavam notas de dólares, não é? Sim, para ver de facto que a preocupação das entidades norte-americanas era ainda maior, dado esse volume significativo de notas que é transacionado aqui no mercado angolano. E de facto, quando não há esse acompanhamento, as entidades norte-americanas têm de facto que tomar medidas para evitar que essas notas possam ir parar em mãos menos desejáveis. E nesse sentido compreende-se em certa parte essas medidas restritivas das entidades norte-americanas. Do lado angolano, tem havido um esforço grande da parte das instituições financeiras em adotar as medidas e os normativos internacionais, nomeadamente a nível da compliance, mas como eu digo, ainda muitos bancos, muitas entidades financeiras estão num processo de transição e de implementação dessas normas. Portanto, é uma questão de tempo até nós termos algo mais sólido, mais efetivo para, de facto, darmos maior segurança às entidades norte-americanas para voltarmos ao nível normal que nós tínhamos. Contudo, há que arranjar soluções neste momento e, de facto, as soluções passam por outro tipo de produtos e serviços que possam substituir as notas, nomeadamente as transferências bancárias, nomeadamente os cartões de crédito, onde, de facto, possa haver melhor controle, monitoramento de para onde é que vão essas notas. Dr. Salim, olhando para esta situação que se vive atualmente, pode-se dizer que quando tiver suspensa a venda de notas de dólar... Eu não digo suspensa, mas vai haver maior restrição. Exatamente. Maior restrição. Ou seja, não é propriamente uma suspensão. Não vai haver deixar... notas. Não vamos deixar de ter notas no mercado. Vai haver maior restrição em termos de vendas, sim. E o que é que, Dr. Salim, olhando para essa situação de maior restrição, né, de menor disponibilidade de moeda estrangeira, nesse caso o dólar, como é que encara a situação das empresas que são altamente exportadoras? Será que o cartão de crédito, estas ferramentas que falou, conseguem responder até certa medida, não respondem na totalidade àquilo que são as necessidades das empresas? Não, repara, as empresas que são importadoras ou exportadoras podem usar transferências bancárias, que não precisam de notas, mas sim de invisíveis, não é? Portanto, não necessariamente de moeda física. Portanto, mas para o efeito tem que ter dólares na conta, não? Sim, exatamente. Dólares não vai deixar de existir. Quem tiver dólares na conta pode fazer transferências. Exatamente. Quem não os tiver vai ter mais dificuldade porque não vai conseguir. Há que distinguir as ou coisas. Vai ter dificuldade. Podia, por favor, explicar? Uma questão são as divisas, portanto, onde as empresas podem, de facto, fazer as transferências porque têm dólares no sistema bancário. Outra questão são a nota física, que no fundo serve para alimentar a economia, para pessoas que precisam para viajar, para ter algumas transações pequenas no exterior através dos dólares em notas físicas. Portanto, o que está a restringir aqui, no fundo, é transações em notas físicas e não dólares invisíveis. Okay? Portanto, e o que se tem praticado hoje em dia é que as empresas usam as tais transferências bancárias. O que também hoje em dia está a ser cada vez mais difícil porque os correspondentes bancários estão a ser cada vez mais exigentes com certas entidades que, no fundo, fazem transações aqui no mercado angolano, com certas empresas que não respeitam totalmente e cabalmente
com as normas de compliance, que as entidades norte-americanas assim o exigem, e daí que muitas vezes é mais difícil de fazer transações em moeda norte-americana. Não está a acontecer só aqui em Angola, está a acontecer também nos outros países. De facto, tem essa dificuldade em cumprir com os normativos que as entidades norte-americanas assim o exigem. No Irão, naqueles países que têm maiores dificuldades de cumprimento. E nesse âmbito, o que se tem que fazer é, as instituições financeiras têm que reforçar os seus normativos, os seus mecanismos para acompanhar as normas internacionais. E é isso que o BNA, no fundo, tem tentado incutir com os normativos que tem implementado no sistema bancário, de os bancos locais estarem, no fundo, preparados para esse tipo de eventualidades. E neste momento nós estamos a passar por um momento de transição onde a maior parte das instituições financeiras estão-se a preparar e estão a implementar, no fundo, esses normativos. Dr. Salim, fala-se numa avaliação ao sistema financeiro angolano em janeiro. Confirma essa informação? Acredita que isso vai mesmo acontecer e ia acontecer? Muda alguma coisa? Não, esse processo é um processo que está a dar continuidade ao processo que já vem do ano anterior, que no fundo chama-se o processo de avaliação da qualidade dos ativos do sistema bancário. E no fundo o intuito é saber verdadeiramente o que é que consta no balanço e que valor é que dos ativos é que cada banco tem, de forma correta. Okay? Portanto, no fundo é tentar avaliar de forma correta o verdadeiro valor dos ativos no balanço dos bancos. E isso é importante porque nós sabemos que muitos créditos que os bancos dão não têm aquele valor que são registados no balanço, mas podem ser menores, por falta de garantias, ou porque o crédito já não é pago há muito tempo, ou porque foi refinanciado e que continuamos a ter o mesmo problema ao nível desse crédito. Portanto, há que haver essa verdadeira apuramento dos ativos dos bancos para sabermos em que estado é que nós estamos. Nesta avaliação, Dr. Salim, há uma questão que vai-se colocar e que tem sido levantada muitas vezes por banqueiros, que é a questão de não se conseguir executar uma hipoteca para o caso de um cliente hipotecar um imóvel a título de um empréstimo, precisa de um empréstimo e hipoteca o imóvel, depois o banco, quando quer executar, não consegue. O que é necessário fazer? Quais são os problemas? Passa pelo sistema judicial, não é? Portanto, o sistema judicial que deverá ser mais ágil e mais célere para que os casos não durem ali ad eterno. Em média, quanto tempo tem demorado esse processo? Depende dos processos, mas já há certos bancos que demoram 3, 4 anos para resolver um caso. Portanto, e que precisa do dinheiro urgente. Então está a ter prejuízos, não é? Porque os bancos têm que criar provisões e quando os clientes não pagam têm que passar para a extra patrimonial, portanto, que no fundo é um prejuízo para o banco, até ser resolvido a execução da hipoteca para passar o bem para o nome do banco. E aí sim o banco então a Justiça também tem uma palavra a dizer. A Justiça, fundamentalmente. Aliás, uma das questões fundamentais, quando me perguntava há bocado como é que devemos atrair o capital, passa pelo sistema judicial. Deverá haver um sistema judicial mais célere, mais protetor do investimento, para que, no fundo, os investidores se sintam mais seguros, não é? Portanto, tem havido reformas nesse sentido. Certamente que ainda não se alcançaram os objetivos desejáveis, mas creio que a tendência caminha para lá. Mas já há muito trabalho para se fazer no campo do sistema judicial. A questão da lei da propriedade, a questão de criar comissões arbitrais para haver soluções mais céleres. Portanto, e penso que a banca já tem pensado nessa solução de criar um tribunal arbitral para resolver esse tipo de casos de uma forma mais célere. Tudo isso certamente promoveria mais investimentos cá dentro. E onde é que entra a lei da propriedade nesse processo? Muitas vezes os bancos têm dificuldade em hipotecar certos bens porque a pessoa não tem o título jurídico que deveria ter. Não é? Portanto, por exemplo, poderia, por favor, especificar para o nosso ouvinte ouvir? Uma casa que, no fundo... Alguém tem uma casa, mas não consegue provar que essa casa é sua, exatamente, efetivamente. Ou um terreno, ou outro tipo de propriedade que, no fundo... Ou seja, porque não está em seu nome. Não está em seu nome. Há muitos problemas com a propriedade horizontal também. Portanto, uma pessoa faz um prédio e depois terá que, no fundo, cada lote ou cada apartamento estar em nome da pessoa que compra. Muitas vezes isso não acontece, porque há dificuldades a nível da lei da propriedade horizontal e depois também da própria questões do direito de superfície e da lei da titularidade do bem ou do terreno que
muitas vezes são. Na sua opinião, essa lei devia ser alterada ou ela está bem como está, só precisa ser melhor executada? Tem que ser melhor executada e tem que se refinar melhor em alguns aspectos para que haja uma melhor. Por exemplo, em que aspectos poderia na questão para o crédito à habitação, por exemplo, poderia ser melhor refinada para que promovesse melhor também o crédito à habitação, porque os bancos muitas vezes não dão esse crédito à habitação porque falta, no fundo, essa lei da propriedade. E se, eventualmente, o cliente deixar de pagar, o banco não consegue executar a hipoteca. Voltamos ao assunto dos tribunais e que, quando o banco não tem segurança a nível da propriedade que vai hipotecar, certamente não vai emprestar dinheiro. E são fatores que retraem o investimento. Doutor Salim, a semana passada tivemos uma notícia muito boa, que é naturalmente a questão ligada ao crédito agrícola, que está a ser preparado por um consórcio de 5 seguradoras, liderados pela ENSA, a maior do país, e que, inclusive, sabemos que foram efetuadas visitas às várias províncias do país para determinar mais ou menos que riscos, para poder avaliar os riscos inerentes a esse tipo de seguro. Por ser um seguro, por ser um produto demasiado complexo, vai ser criado em co-seguro, ou seja, várias seguradoras, uma espécie de, na sua área na banca, parece-me que isso é uma espécie de consórcio de bancos que se juntam para um determinado empréstimo. Não sei se esse é um paralelismo que se pode fazer, mas, Dr. Salim, será essa uma excelente notícia, quer para os bancos, quer para as empresas e as famílias que apostam para os potenciais agricultores que querem promover o seu projeto e muitas vezes não têm acesso ao crédito. Porquê é que não têm acesso ao crédito? Porque os bancos, no fundo, o setor agrícola e os projetos agrícolas têm os seus riscos específicos, porque depende da questão do clima, depende também dos outros fatores que podem afetar o negócio agrícola, nomeadamente as doenças, as pestes, as questões climatéricas. Portanto, tudo isso tem impacto nos negócios agrícolas e daí que os projetos agrícolas têm os seus riscos específicos e muitas vezes os bancos sentem menos confiança para canalizar dinheiro para esse tipo de projetos. Havendo uma complementaridade a nível da cobertura dos riscos, certamente que os bancos vão estar mais confiantes em canalizar mais dinheiro para projetos agrícolas que o país necessita, porque no fundo o setor agrícola é um potencial enorme e há certos produtos que dão uma rentabilidade altíssima, porque certos produtos num determinado ano conseguem ser cultivados 2, 3, 4 vezes por ano, o que dá uma rotação e uma rentabilidade altíssima para o empreendedor. O que falta ali, no fundo, é a canalização de capital para esse tipo de projetos e ir buscar também competências específicas, competências técnicas para, no fundo, sermos mais eficientes na produção agrícola. E penso que é uma medida boa, uma medida que poderá confortar os bancos para, no fundo, terem mais confiança para apostar nesse tipo de projetos que o país bem necessita. Abre-se uma boa perspectiva para o processo de diversificação da economia, na base no setor agrícola em particular, e naturalmente, em resumo da nossa conversa, há também a necessidade de a área judicial seguir esse exemplo. Há vários fatores para promover os outros setores. Quando eu falo do ambiente de negócios, falo das infraestruturas, que tem havido muito investimento nessas questões, nomeadamente na infraestruturas de energia, das águas, das estradas. Uma das grandes questões aqui no setor agrícola tem a ver com a questão da logística, a questão da distribuição. Portanto, pode ser produzida num determinado local, mas depois existe a questão da distribuição, da armazenagem, das acessibilidades, coisas que condicionam e que encarecem depois o produto final. E é isso que tem que ser criado. A questão dos financiamentos também é outra questão. Portanto, os bancos certamente dão crédito onde se sentem mais confiantes, e para isso tem que haver bons empresários que tenham bons projetos em carteira, que deem essa confiança ao banco. Portanto, tem que perceber do negócio, tem que haver mercado, tem que haver garantias que o projeto seja viável. E só assim que o banco empresta o seu capital, o seu dinheiro. Por outro lado, todo o sistema judicial à volta, todo o sistema de entidades governamentais a promoverem também esses setores é importante, porque senão uma ação só não chega, só ao financiamento. A dizermos que já temos facilidade em financiamento, vejamos o exemplo do Angola Invest. Os objetivos não foram totalmente alcançados. Falta, do outro lado, também haver uma boa carteira de projetos e de empreendedores. E a este nível... É este nível que os bancos se queixam mais. Têm o dinheiro disponível para serem canalizados para certos projetos, mas queixam-se os bancos que, do outro lado,
não existe uma carteira de projetos que ofereça confiança para os bancos emprestarem. O que estará na origem destes projetos? No fundo, muitas vezes aparecem projetos em que o promotor não tem nenhum know-how. Não se vai buscar tudo o que é necessário, não se vai buscar o know-how, a tecnologia. As competências exatas. Muitas vezes aparecem empresas que não têm as suas contas organizadas e empreendedores que, de facto, têm um know-how específico numa área, mas depois não têm naquela área. Portanto, tudo isso, de facto, retrai o crédito da parte da banca. Ou seja, o empreendedor, Dr. Salim, não precisa ser propriamente um especialista na área que vai investir, mas o projeto que ele traz tem que ter sustentabilidade, tecnicamente bem sustentado, para que o banco perceba que a pessoa, embora não seja um especialista, mas pelo menos sabe o que quer fazer. Tem recursos. Exatamente. Tem recursos para, no fundo, fazer com que o banco acredite que aquele projeto seja viável. Exatamente. Então, para clarificar aos nossos ouvintes, não estamos com isso a dizer que, efetivamente, para ser um bom investidor, por exemplo, na agricultura tem que ser um bom agricultor ou ter experiência na agricultura. Está-se a dizer que pode ser apenas o investidor, o empreendedor que tem a ideia, que tem o projeto, mas tem que ir buscar o know-how, tem que ir buscar a tecnologia, as pessoas, tem que estruturar o projeto de formas a que se consiga confiar naquele projeto, porque se percebe que ele tem tudo para dar certo. Tem as pessoas certas, tem a tecnologia certa e pronto. Porque ter só a terra e que está bem localizada muitas vezes não basta. E uma boa ideia muitas vezes não basta. Então esta é a clarificação para os nossos ouvintes. Dr. Salim, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Se me permite uma última nota. Apesar de vivermos este contexto que é menos bom, o país tem grandes potencialidades. Tem pessoas que podem, de facto, fazer a diferença. E a sua juventude, de facto, é aquilo que pode ser a diferença aqui deste país. E acredito que essa juventude possa ter uma veia bastante empreendedora, que possa contribuir com mais valias aqui para o desenvolvimento económico do país. Muito obrigado, Dr. Salim. Vamos, deste modo, colocar ponto final a essa entrevista. Naturalmente contamos com a sua presença em próximas ocasiões. Sempre uma honra estar consigo, Joel. Obrigado, Dr. Salim. Hoje falamos um pouco sobre a atual situação macroeconómica. Foram levantadas algumas ideias, algumas sugestões que, bem aproveitadas, poderão naturalmente ajudar-nos, quer a melhorar o ambiente de negócios e quer a melhorar também a forma como o nosso empresariado se prepara para conseguir ter acesso ao que realmente necessita para chegar a outro nível. A todos, muito obrigado. O ZAC Magazine. Convidado no estúdio. Estivemos a acompanhar a entrevista ao convidado no estúdio. Hoje falamos com o economista Salim Valimamad sobre as soluções que vão permitir ao país atrair capital externo. Se quiser obter mais informações sobre os assuntos aqui destacados na edição de hoje, basta ligar para os contactos 934 59 30 31 e 915 39 84 08. Não só para obter informações adicionais e detalhadas sobre os assuntos destacados aqui, mas também para saber como tornar-se membro da USAC. Basta ligar para os números 934 59 30 31 e 915 39 84 08. E desta forma concluímos mais uma edição do ZAC Magazine, o programa de rádio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, Angola. É sempre um prazer estar consigo aí do outro lado. Já sabe, o nosso encontro está marcado para a próxima quarta-feira. Até lá. O ZAC Magazine. Revista de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, na LAC. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. O ZAC Magazine. O espaço que acabamos de ouvir é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola.